Eu sei que o título desse vídeo é um pouco polêmico, porém eu precisava te falar sobre isso antes de falar sobre qualquer outro assunto. Eu sou a Camila e esse é o primeiro vídeo do canal Coração Convertido. Eu nasci, vou dizer assim, eu nasci, cresci e cheguei na vida adulta achando que eu era um homem trans. E por que eu preciso falar sobre isso antes de falar sobre qualquer coisa da minha conversão? Porque o pecado, ele rouba a nossa identidade. E Deus, a primeira coisa que ele faz é nos devolver a nossa identidade. Então eu precisava falar sobre a minha identidade antes de falar sobre qualquer outra coisa. Eu cresci uma menina bem estranhinha. Eu gostava de brincar com menino, eu gostava de brincar de bola, de jogar videogame. Eu gostava de brincar de casinha, de panelinha, de boneca, mas sempre tive essa dificuldade em lidar com, isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. E aliado a isso, eu desde criança sabia, eu sou um homem, eu nasci no corpo errado. Então, quando eu descobri que existiam pessoas trans, eu falei: "Nossa, é isso que eu sou". Eu nunca explorei isso muito com as pessoas da minha família, nem com meus conhecidos, mas foi uma coisa muito, muito certeira no meu coração durante muito tempo. E eu vou te contar agora o que me levou a ter esse sentimento. Além de não gostar dessa separação de meninos e meninas e da expectativa que nós criamos em cima das pessoas baseadas no seu gênero, eu fui abusada na infância, então eu já não me sentia segura em casa. Eu fui muito assediada na rua, porque toda mulher sabe que a gente tem uma fase ali dos 10 aos 15 que a gente é muito assediada na rua. Então eu já não me sentia segura na rua. E os meus primeiros 2 relacionamentos foram abusivos. E abusivos com agressão. Eu não vou entrar em detalhes porque muitas coisas nem a minha família sabe, então eu não vou expor aqui. Mas tudo isso só culminou mais ainda na minha certeza de que ser mulher era terrível. E que eu tinha certeza realmente eu sou um homem, não sou uma mulher. E isso só começou a mudar quando eu engravidei. E quando eu engravidei, eu passei pelo período do susto, mas quando eu baixei a minha guarda e entendi que aquilo estava acontecendo, eu percebi que era uma dádiva da vida eu ser mulher. Que presente ser mulher. Que presente ser mulher, gerar um filho, sentir o chute, sentir o coração. E isso me trouxe muito, trouxe uma trégua entre eu e o meu corpo. Só que eu desaguei em um lugar um pouco complicado. Eu desaguei na feminilidade vulgar. Apesar de coração não ser na intenção de chamar a atenção dos outros, eu fui para um lado que eu nunca tinha ido. Eu usava roupa curta, eu usava roupa decotada, eu queria me sentir a mulher mais sensual do mundo. E realmente eu falo que não era pra chamar atenção, porque até quando eu estava sozinha em casa, eu achava isso lindo e maravilhoso. E quando eu conheci o meu marido, eu conheci uma versão de mim que eu nunca tinha conhecido, que era a versão Camila, mulher, querendo ser mulher, mas que não queria mais ser aquela mulher vulgar. Então eu passei um ano bem assim, sem saber quem eu era. E esse ano foi muito bom para mim, porque eu consegui me abrir a coisas que eu nunca tinha vivido, nunca tinha sentido, e abandonar coisas que não tinham sentido mais. E tudo culminou quando eu me converti. Eu ainda não vou falar sobre como eu me converti,
porque eu quero trazer um vídeo bem detalhado sobre isso, e esse vídeo não vai ter tempo para isso. Mas, de forma resumida, eu comecei a ler a Bíblia por Provérbios, e Provérbios é um livro que eu te digo, mesmo que você não creia em Deus, você vai sair de lá transformado. E eu passei por muita reflexão durante esse tempo que eu li Provérbios. E eu tenho um caderninho que eu até pretendo trazer um dia, que eu anoto todas as coisas que mudaram a minha opinião, que a minha opinião mudou. E o primeiro assunto foi esse, a identidade que Deus me deu. O mundo rouba a nossa identidade, o pecado rouba a nossa identidade, as adversidades da vida roubam a nossa identidade. Porém, quando você conhece a sua identidade em Deus, nada mais te tira a tua identidade. E quando eu conheci Deus, eu entendi que eu nunca quis ser um homem. Eu só tinha pânico de ser mulher. Eu só tinha ódio de ser mulher, porque nós mulheres sofremos muito. Nós estamos numa epidemia de feminicídio. Nós estamos cada coisa mais horrível do que a outra em relação a nós mulheres. Nós não temos segurança nem depois de mortas. Mas quando eu consegui separar isso de ser mulher, eu comecei a entender que na verdade eu só não gostava de ser mulher mesmo. E hoje eu percebo que, por mais que eu tenha feito genuinamente, sem a intenção de ser por isso foi meio que o meu escudo. Porque não agindo como mulher, ninguém me enxergaria como mulher. Então ninguém cobraria de mim comportamentos de mulher. Ninguém me trataria como mulher. Ah, isso, você é uma mulher e você tem que fazer isso. Eu sou o homem da relação e vou fazer isso. E isso conseguiu fazer com que eu me curasse mais ainda desse meu medo de ser mulher, desse meu sentimento, porque eu entendi que ele nunca foi meu. E que, na verdade, a única coisa que eu tinha era medo. E, sendo mulher, era ruim, o outro lado era homem. E quando Deus me devolveu a minha identidade de ser mulher, de querer ser mulher, de me sentir mulher, eu consegui ser muito mais feliz. Eu consegui fazer as pazes com muitas coisas dentro de mim, que eu pretendo trazer mais pra frente em outros vídeos, mas eu consegui enxergar o meu cabelo como uma coisa boa, como achar lindo meu cabelo comprido. Nunca tive ele tão comprido na minha vida. Eu passei a me sentir bem de estar arrumada. Eu não digo empiriquitada, eu digo arrumada, de estar com o dente escovado, com o cabelo penteado, com uma roupa decente, minimamente apresentável. Me sinto feliz de não falar mais tanta bobagem como eu falava antes, de me retirar de certos lugares, de abdicar de certas coisas que não me faziam bem e que eu jurava de pé junto que fazia. Mas quando Deus me devolveu a minha identidade, Ele me mostrou, sabe que nem a pedra que tá no fundo do oceano, tem um monte de coisinha de bicho que colocou ovo na volta da pedra? Ele tirou de mim tudo isso, ele me mostrou quem eu sou sem essas coisas. E é sobre essas mudanças que eu quero falar no começo desse canal. Então, eu te agradeço por ter assistido até aqui. Espero que tenha te trazido alguma reflexão. E mais do que isso, eu peço que você curta o vídeo se puder, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e que Deus te abençoe.